Últimos ajustes do Flamengo para pegar o Cruz Azul do México pela Copa Intercontinental. 18 horas de viagem. O clube fretou um avião de luxo com assentos que viram cama para que os jogadores pudessem dormir. A ordem aqui é aproveitar cada segundo de descanso, dosar o máximo de energia possível. O Flamengo tem bem mais chance de se classificar, não só para a semifinal, mas de chegar à final. E o Cruz Azul vem na ressaca de uma eliminação numa semifinal de Liga Mexicana. Así que bueno, intentaremos dar lo mejor posible para conquistar este torneo. Mas o Mengão está aqui para ser bimundial. A verdade sobre John Arias no Flamengo. Imprensa esportiva repercute a possibilidade da contratação de John Arias. Pode haver uma investida pelo John Arias, presidente? Então, conceitualmente, eu acredito que o Flamengo venha mais forte. Mas na tua pergunta conceitual, eu diria, é um desafio enorme quando você ganha muito como a gente ganhou, é você manter a fome. Então a minha maior preocupação é ter 30 leões com muita fome. Esse é o maior desafio. John Arias, rapaz, o Flamengo está de olho. John Arias joga muita bola. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Chega mais, nação, uma ótima terça-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão está em Doha, no Catar, treinando para a partida contra Cruz Azul do México, partida pela Copa Intercontinental. O Flamengo precisa vencer essa partida para chegar na semifinal contra o Pirâmides do Egito. E aí, vencendo, chega à grande final contra o Paris Saint-Germain. Nós vamos analisar a imprensa esportiva, tem informação importante sobre o projeto do Flamengo para a temporada 2026. O Mengão vai investir pesado em novos reforços. Falaram sobre John Arias. A gente vai analisar tudo isso aqui no nosso canal, mas antes, chega aqui como sempre, explode o dedo no like. Vamos bater juntos uma meta de 5 mil likes, nação. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Você conhece um flamenguista? Compartilhe o vídeo com ele, pede para ele se inscrever no canal, pede para ele deixar o like, comentar e também, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vai nos comentários rapidinho, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Brasília. Coloca o seu estado, a sua cidade ou o seu país. Se você está em Portugal, Estados Unidos, põe seu país pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Flamengo TV. Link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. Pereira, Rascaeta, 2 campeões brasileiros de 2025, 2 campeões da Libertadores, agora estão em Doha, no Catar. Os dois estão na seleção Bola de Prata, que vai ser assunto já aqui com os melhores do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos para o Oriente Médio com o nosso enviado especial Renato Senise, colado nas coisas do Flamengo. Vai lá, Senise! Quem vê o ônibus do Flamengo estacionado no centro de treinamento do Al Irsal, em Doha, não imagina o sofrimento que foi chegar até aqui. 18 horas de viagem. O clube fretou um avião de luxo com assentos que viram cama para que os jogadores pudessem dormir. A ordem aqui é aproveitar cada segundo de descanso, dosar o máximo de energia possível. E claramente os jogadores estão fazendo isso. A velocidade só aumenta quando o Felipe Luiz pede, mas o treinador sabe que não dá para exigir muito. O Flamengo, que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro nas 2 últimas semanas, chega ao Catar, tendo disputado 75 jogos no ano. 4º clube do mundo que mais vezes entrou em campo. Nos 15 minutos a que a imprensa teve acesso, além do bonito pôr do sol no Catar, deu para ver que Diogo Alves, Everton Araújo, Mikael e Wallace Yan, os 4 que jogaram a última partida do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol no sábado, chegaram e já treinaram normalmente. Com uma população de apenas 3 milhões de pessoas, o Catar é conhecido pelos modernos arranha-céus. Mas por causa da Copa do Mundo de 2022, o cenário mudou bastante por aqui nos últimos anos. Os prédios passaram a dividir lugar com os estádios de futebol. Foram 8 diferentes utilizados no Mundial, 1 reformado, 7 novos. Dentre eles, o Ahmad Bin Ali, com capacidade para 40 mil pessoas. Um dos mais sustentáveis do mundo, 90% do material utilizado para a construção foi reciclado. A casa do Al Rayyan, que tem o português Arthur Jorge como treinador, foi palco de 7 jogos na última Copa do Mundo de Seleções.
Agora irá receber a partida do campeão da Libertadores contra o vencedor da Champions da CONCACAF. Detalhe, o Flamengo já disputou 24 jogos a mais que o Cruz Azul em 2025. Além do talento, será necessário usar a cabeça. Mas isso o Flamengo vem fazendo muito bem neste momento final e decisivo da temporada. E o rival do Flamengo no Derby das Américas, nesta quarta, o Cruz Azul, foi eliminado pelo Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano. Juan Bruneta abriu o placar para os Tigres. Para o Tigres. Nos acréscimos, o Cruz Azul até empatou com gol contra do Purata. Mas não adiantou, porque esse resultado 1-1 fez com que o Tigres avançasse no critério de desempate pela melhor campanha. E como chegam os times, então? O Cruz Azul, nos últimos 10 jogos, teve 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 57%, 16 marcados, 10 gols sofridos. O Flamengo, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Uma reta final boa de campeonato brasileiro, também vencendo a Libertadores. Só 1 derrota contra o Fluminense. Aproveitamento superior, 70%. Marcou mais gols, 23, e sofreu 1 a mais em relação ao Cruz Azul. Ô Elton, como você vê esse confronto? É muito claro o favoritismo do Flamengo para você? Para mim é, Edu. Sabe quem treina o Cruz Azul? Nicolás Larcamón. Aquele mesmo que passou pelo Cruzeiro e que hoje desenvolve aí os seus... Depois que saiu do Cruzeiro, ele veio do futebol mexicano, né? Treinou o Cruzeiro, ali 14 partidas, voltou para o México para treinar o Necaxa e depois o Cruz Azul. O Flamengo é um time melhor do que o Cruz Azul. É claro que o jogo ele é jogado e aí não é um chavão. O Cruz Azul tem jogadores muito experientes, tem jogadores conhecidos inclusive do próprio futebol brasileiro. Mas é uma equipe que mostra essa instabilidade não só pela questão dos 10 últimos jogos, né? Mas acho que até a forma do Flamengo jogar e olhar para esse Intercontinental com essa autoridade de chegar à decisão, né? Porque eu acho que não é obrigação, mas é uma tendência. O Flamengo entra em campo como favorito. O Flamengo já entrou como favorito em várias partidas dessa temporada e saiu derrotado. Então o favoritismo não entra em campo, precisa cumprir isso. E se fizer o mínimo necessário, Edu, para chegar à próxima fase, né, que são 2 antes da decisão, vai passar com tranquilidade. É até arriscado falar sobre isso, porque os cortes hoje em dia eles acabam tirando de contexto, mas repito que o Flamengo é um time que, se colocar em campo o mínimo necessário para vencer o jogo, vencerá a partida. Mas precisa ter cuidado, é uma escola diferente do que a gente tem visto no futebol sul-americano, no próprio futebol brasileiro, né, em âmbito aqui nacional. É uma competição diferente, num campo neutro, num lugar totalmente distante aqui da América do Sul. Então é um momento, né, do Flamengo colocar em prática tudo o que já apresentou durante a temporada e, se jogar o mínimo necessário, vai chegar sim à próxima fase da competição. Apesar da temporada cheia, né, a gente viu com mais jogos que o Cruz Azul, o Flamengo vem de uma semana em que descansou, graças a ter usado o time sub-20, principalmente no jogo contra o Mirassol. Então a gente viu, foi num avião confortável, o que não aconteceu com o Botafogo no ano passado. Então vamos ver até que ponto isso pode pesar em campo. O Flamengo que traz também o Mundial, né, do meio do ano, que venceu o Chelsea, que acabou campeão do torneio, fez um jogo bom contra o Bayern de Munique. Isso tudo também traz uma dose de confiança para o Flamengo. Quarta-feira a gente começa a acompanhar então a Copa Intercontinental. O Flamengo conseguiu minimizar o impacto do desgaste pelo fato de ter antecipado a viagem, ter tido 4 sessões de treino trabalhando exclusivamente o jogo do Cruz Azul. Então, algo que o Botafogo no ano passado não conseguiu. O Botafogo viajou em cima do laço, né? Teve o jogo final no domingo pelo Campeonato Brasileiro, uma viagem muito desgastante. O Pachuca, que era o adversário, foi eliminado no Campeonato Mexicano e teve ali praticamente um mês para se preparar, chegou muito mais inteiro fisicamente, não à toa o Botafogo caiu, mas dessa vez, não só pelo time que tem, mas por esse planejamento adiantado, né, já que garantiu o título brasileiro por antecipação, o Flamengo tem bem mais chance de se classificar, não só para a semifinal, mas de chegar à final
sobretudo na comparação com o Botafogo, porque chega mais inteiro fisicamente e é um time com muito repertório, um time muito preparado. É claro que o Cruz Azul tem suas armas, né? Treinado pelo Nico Larcamon, que foi técnico do Cruzeiro aqui no futebol brasileiro, um time que gosta de jogar com a bola, mas eu vejo um jogo para o Flamengo ser protagonista, jogar a moda Felipe Luiz, né? Como a gente está acostumado a ver, e para mim o Flamengo tem boas chances nesse Mundial, porque apesar do calendário, né? Apesar de ter mais jogos nas pernas, o Flamengo tem não só um elenco robusto, mas terminou, né, essa reta final aqui no futebol brasileiro com muita confiança e, naturalmente, o Flamengo, para mim, é favorito a chegar à final e aí sabe-se lá o que pode acontecer contra o PSG. Lembrando, antes do PSG, numa possível final, tem Pirâmides do Egito, né? Você, o que você achou dessa preparação do Flamengo? Você que só viaja em classe executiva, Executiva, tá no meu contrato, né, Edu? Quem dera, meu Deus. Me ouça, meu Deus. Dá uma invejinha, né? Dá. O Edu, é exatamente o que o Breiler falou, né? O Flamengo tem a desvantagem de ter uma temporada com praticamente 20 jogos a mais do que o Cruz Azul. Isso faz diferença. Mas tem a vantagem de ter, neste último recorte, descansado mais que o Cruz Azul, né? Então vai chegar para agora, especificamente para agora, um pouco mais fresco do que o seu adversário, que vem também, né? E o Flamengo vem no embalo de 2 títulos e o Cruz Azul vem na ressaca de uma eliminação numa semifinal de Liga Mexicana. É um time que gosta de ter a bola, mas que se defende mal, é um time que permite muito, cede muito espaço. Nos dois jogos o Tigres teve muita tranquilidade para chegar na área do Cruz Azul. A gente tem 2 jogadores que o torcedor rubro-negro e o sistema defensivo do Flamengo tem que se preocupar um pouco mais. Um é o Carlos Rodrigues, o Charlie Rodrigues, que é o meio atacante pela esquerda, é o mais habilidoso da equipe, traz muito da esquerda para dentro. E o centroavante, que é um argentino grandão, Gabriel Fernandes, que é um cara bom de cabeça, perdeu o pênalti no jogo desse final de semana contra o Tigres pela semifinal, mas é a grande referência da equipe. Tecnicamente é um bom time, mas não se compara ao Flamengo. Lembrando que quem jogou no Cruz Azul foi o nosso colega, nosso amigo, o craque Fábio Santos. Antes de voltar para o Brasil para jogar no Galo, ele vai do Corinthians e joga uma temporada no Cruz Azul do México. Fábio Santos, campeão da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo. Também, tá? Ao lado de Breiler Pires. Era o título que faltava no currículo do Fábio. É verdade. Ele fala no final, tem entrevista, tudo, ele falou, não, agora quem viu, viu. Mas daqui a pouco ele volta para as quadras. Não, vai voltar, já está contratado. Daqui a pouquinho o Caio Alves, do Data ESPN, vai analisar detalhes do Cruz Azul pra gente. Mas antes, Breiler, até que ponto os insucessos brasileiros nos últimos anos pode pesar nas costas do Flamengo nessa disputa? Edu, eu vejo o Flamengo como um time muito maduro. Um time que se provou nessa temporada várias vezes. Quando tinha qualquer indício de crise, de que o trabalho do Felipe Luiz poderia perder sustentação, o Flamengo logo dava uma resposta. Nos jogos a gente observa isso. Um time muito resiliente, quando não dá ali na posse de bola, em envolver o adversário, em ser protagonista, tira um coelho da cartola com bola parada, consegue acionar bem todas as suas peças e ter repertório ofensivo. Então, por tudo isso, é um Flamengo muito sólido e com boas chances nesse Mundial. O Flamengo tem de ir com a ambição de ser campeão. Faz tempo, de fato, né? Desde o Corinthians em 2012, que o futebol brasileiro não se sagra campeão mundial ou intercontinental agora, mas o Flamengo é esse time de quem a gente pode esperar tudo. E no Mundial de Clubes, no meio do ano, mostrou isso. O Flamengo ganhou do Chelsea num jogo muito bom. O Flamengo, mesmo perdendo... Campeão Chelsea. Sim, e o Flamengo, mesmo perdendo para o Bayern de Munique, deu jogo ali. Um adversário muito forte também, que o Flamengo mostrou que tem condições, sim, de sonhar e trazer de novo essa taça para o Brasil. E dependendo do PSG, que está ali meio jogadores desgastados, fisicamente não muito inteiros, pode ser que poupe também, caso o Flamengo chegue à final. Então, tá tudo em aberto. O Flamengo tem, sim, o direito de sonhar com o título. Muito bem, vamos ver detalhes do time mexicano, adversário do Flamengo nesta quarta-feira. Vamos para o estúdio 17. O nosso Caio Alves, do Data ESPN, chega ao Sport Center. Seja bem-vindo, Caião.
Tudo bem, Edu? Tudo bem, fãs de esporte, em especial torcedor do Flamengo, justamente porque o Data ESPN tá aqui para analisar esse time que você tá vendo aqui no touch atrás de mim, Cruz Azul. Vamos falar dos pontos fracos, fortes, ataque, defesa do Cruz Azul, que vai enfrentar o Flamengo. Então, começando aqui uma análise rápida para você, fãs de esporte. É um time que gosta de jogar muito com a bola. Então, a gente tá vendo aqui, é um time que sai sempre de forma paciente com a bola. A gente vê a saída de bola um pouco mais lenta, às vezes paciente até demais. É um ponto que você vai ver no jogo contra o Flamengo, torcedor, então é importante ficar atento. Sempre essa saída 3+2. Os 3 defensores, Charlie Rodrigues e Faravelli. Faravelli jogou no Independente Del Valle, muita gente conhece também, sempre organizando a saída de bola. Então, tá sempre muito próximo ali, é para ajudar os zagueiros. Então, a saída de bola um pouco mais paciente. E aí você vai ver aqui, fãs de esporte, o goleiro grifado em vermelho ali. Deixei ele destacado para mostrar como ele participa muito bem dessa saída de bola. Então, o goleiro do Cruz Azul, goleiro do Larcamon, técnico do Cruz Azul, precisa jogar com os pés, como ele vai fazer agora, porque é importante na saída de bola. Por que gosta de sair por baixo o Cruz Azul? O objetivo é muito claro e você viu aqui. Jogar sempre para o corredor mais forte, que é esse esquerdo, para fazer o quê? O Cruz Azul tem uma dificuldade de sair sempre por baixo, aqui pelo centro. Então, joga a bola lá pro corredor esquerdo, pro corredor mais forte, para sair, atrair a pressão rival e sair por cima. Feito isso, ganha campo aberto para você fazer a transição ofensiva, para você contra-atacar. E aí vai ficar muito claro aqui, fã de esporte, um jogador que o Zupac destacou muito bem, o Carlos Rodrigues, chamam ele de Charlie Rodrigues lá no México. É esse jogador que tanto participa da saída de bola, mas ele também faz isso aqui. Ele vai de área a área, participa sempre, pisando muito bem na área, então ele vai fazer a finalização. É um jogador a se tomar muito cuidado, porque ele é muito técnico, ele é um dos melhores jogadores do Cruz Azul, então é um ponto importante essa saída de bola. E aí, os 2 jogadores, talvez também mais importantes da saída de bola, são os 2 zagueiros. O time joga com 3. Então, os zagueiros do lado, tanto da esquerda, que é o Piove, quanto da direita, que é o Dita, são esses zagueiros mais técnicos. Então, eles gostam bastante de jogar com a bola, se sentem confortáveis atuando longe do seu gol. A gente vai ver aqui com clareza como eles gostam de conduzir bastante. Então, a gente vai ver aqui mais uma vez. O Dita, aqui da direita, para receber e conduzir. E o Piove, ele vai receber ao longo do lance a bola para poder conduzir. Então, são 2 zagueiros que se sentem confortáveis longe do seu gol. A gente está vendo eles, os 2, no campo do adversário. E aí conduz a forma da saída de bola sempre muito paciente. E aí um ponto importante do Cruz Azul, o Zupac até mencionou muito bem, a importância dos atacantes do camisa 9, o Fernandes, de sempre receber esse cruzamento. Então, o Piove é esse zagueiro que ele vai receber na esquerda e sempre vai fazer as inversões. Ele gosta bastante de fazer esse tipo de inversão ou cruzamento. E aí, no caso, vai fazer o cruzamento aqui. A bola não chega no atacante, mas é uma abordagem que o Cruz Azul leva bastante durante seu jogo. E aí, o ponto surpresa do Cruz Azul vai ficar bem claro aqui. Como eu falei, o Dita é esse zagueiro que gosta bastante de conduzir. Onde ele tá? Vai receber nos últimos metros do campo, conduz, faz a finalização, a bola até desvia e sai o gol. Então é um ponto importante para os atacantes do Flamengo, que sempre pressionam muito alto, pressionar lá na frente. Parte defensiva para a gente agilizar aqui, é um time que marca muito mal, em resumo. Então a gente vai ver, é um time que sempre com 5 jogadores marcam sempre por encaixe, mas marcam mal, deixam as costas livres e aí a bola com uma troca de passes bem rápida. Olha como o Seattle, adversário aqui no caso do Cruz Azul, encontra o campo bem aberto. Então é um ponto importante para o Flamengo, se quiser trocar passes mais rápido, que é uma forma que gosta de jogar, vai trazer perigo por parte do Cruz Azul. E aí, bola parada para a gente finalizar. Como bola parada é um ponto importantíssimo para o Flamengo, se ele quiser vencer o jogo, dá para fazer gol assim, vou mostrar para você. Sempre sofrendo, seja com essa casquinha na primeira trave, seja nos escanteios mais diretos, essas cabeçadas. O escanteio é um ponto crucial para o Flamengo trazer perigo. Para a gente finalizar o último lance aqui, vou deixar correr, para você ver, Fã de Esporte, como o ponta, o ala aqui, ele sempre deixa as costas desprotegidas, é o Rotondi. Então, deixa as costas desprotegidas, em todo cruzamento é isso. Se cruzar nas costas, ele vai liberar esse espaço para você fazer o ataque. Então, é um ponto importantíssimo, tanto de bola parada quanto os encaixes e a pressão do Cruz Azul. Isto posto, Flamengo favorito, Edu. Y es un torneo que tiene mucho prestigio, porque te enfrentas a los mejores de cada continente. Sabemos que
que para llegar a la final primero tenemos que pasar por grandes rivales y como lo dije, es un torneo que tiene mucho prestigio a nivel mundial y una excelente oportunidad para nosotros. Estamos felices de estar acá, sabemos la importancia que tiene de representar a América, así que bueno, intentaremos dar lo mejor posible para conquistar este torneo. Creo que tenemos que ir paso a paso, enfrentar cada partido como una final. Ya estamos pensando en Cruz Azul, sabemos que es un gran rival y tenemos que tener mucho respeto. Sin duda, sería para cerrar este 2025 con llave de oro, por todo lo que conquistamos este año, por la llegada de mi hijo, creo que bueno, sería el final más feliz que podría haber. Fala, João! Alô, galera! Estamos aqui na linda e imponente Doha, no Catar. Espetacular aqui, a capital Qatari. E eu quero saber de vocês o seguinte: você chama a competição, que começou em setembro e terá a fase final aqui em Doha, de Intercontinental, de Mundial? Começou aquele papo, né? Porque quem não é Flamengo já está dizendo o seguinte: se o Flamengo vencer não será campeão mundial, será campeão intercontinental. Primeiro ponto, o mundo é formado por continentes, correto? E os campeões continentais estão aqui. O Flamengo vem como campeão da América do Sul, enfrentará o campeão da América do Norte e América Central, que é o Cruz Azul. Passando, pegará o Pirâmides, que é o campeão africano, e depois, na grande decisão, vai jogar a esperança contra o PSG, campeão da Europa. Então, se o mundo é formado por continentes, você pode chamar de mundial. E aí tem um outro discurso. Não, porque o mundial é aquele do meio do ano nos Estados Unidos. Não é, não. Lá é Copa do Mundo de Clubes, que acontece de 4 em 4 anos, igual a Copa do Mundo de Seleções. Você chama a Copa do Mundo de Mundial ou de Copa do Mundo? Copa do Mundo, né? Então, no meio do ano, foi Copa do Mundo, que vai voltar em 2029. No final do ano, tem o Mundial, que também pode ser intercontinental. Mas uma coisa é certa: quem vencer vai receber o troféu contra aquelas equipes que são as melhores dos seus continentes, ou seja, conquistará o mundo. Mas esse papo é interessante. Mas o Mengão tá aqui para ser bimundial. Saudações rubro-negras. É isso aí, nação. E olha só, na premiação dos melhores jogadores do ano, o Papi ele foi perguntado sobre vários assuntos e ele falou um assunto muito importante sobre os gramados sintéticos, dando uma agulhada especialmente no Palmeiras. E a imprensa esportiva repercutiu isso. Vamos ver o que o BAP falou. O BAP, na chegada do Prêmio Brasileirão, os melhores do ano pela CBF, falou sobre diversos assuntos. Entre eles, a queixa e o clube protocolou um documento contra o uso de gramado sintético no futebol brasileiro. Olha aí. Foi um ano absolutamente especial. Quando você planeja, quando você implementa tantas mudanças como a gente fez, e você é agraciado com os títulos que nós conquistamos, conforme planejado, é absolutamente especial. Isso foi um ano mágico para a gente. E eventualmente ainda pode ter uma cereja do bolo aí nesse fim de ano, nessa Copa Intercontinental. Então, até agora já foi um ano sensacional. E as conversas com o Felipe? Vai ficar de presente de Natal essa renovação? Como tá? Eu espero que sim, Elas estão evoluindo bem. Foram interrompidas por uma causa boa, né, que foi o Mundial. Não dá para você estar discutindo isso agora à distância. Então, o que era para estar fechado até dia 15, andou uns 10 dias para frente, a gente espera estar fechando ainda esse ano. O ofício que o Flamengo mandou hoje pedindo a padronização dos gramados para a CBF. Não é só padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema.
Rapaz, olha, e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já respondeu numa nota oficial sobre essa qualidade dos gramados do Brasil, palavras da Leila Pereira. Essa discussão é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas, inclusive desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque em 2020. O Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news. E ela continua: o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. Eu também tenho um estádio, diz a Leila, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. Alfinetada pra cá, alfinetada pra lá, Breler. Edu, havia até a esperança, né, depois da final da Libertadores, em que o BAP e a Leila se encontraram, de que houvesse uma maturidade maior no discurso e nos embates que são normais do futebol. Na final da Libertadores ali trocaram elogios, tiveram uma relação cordial e agora, novamente, com espetadas, com alfinetadas que não levam a lugar nenhum. E são termos absolutamente infantis, né? Se referia a gramado sintético como gramado de plástico, a Leila do outro lado, né, insinuando que o Flamengo não tem estádio, mas o Flamengo manda os seus jogos no Maracanã, historicamente é assim. Esse é o estádio do Flamengo e mesmo que não seja o dono, o Flamengo tem a concessão do estádio para jogar lá. Então, os dois lados perdem a razão quando poderia ser um debate saudável, um debate para avanço no futebol. O que a gente não pode permitir é que o futebol brasileiro tenha gramados ruins, independentemente se sintético ou natural. E o principal, não são essas figuras, os dirigentes, que deveriam ser protagonistas nesse debate. Os atletas deveriam ser ouvidos e a voz deles deveria valer. E até por isso, os jogadores de futebol merecem um sindicato mais forte, mais atuante, que represente de fato os desejos da classe, porque se o atleta manifesta, né, por maioria, a vontade de não jogar em gramado sintético, isso daí deveria prevalecer. Ou se o atleta diz, não, eu não quero jogar em gramado esburacado, em gramado com falha, como a gente já cansou de ver em vários gramados naturais no futebol brasileiro, esse deveria ser o peso maior. E não esse tipo de picuinha entre dirigente que serve muito bem para alimentar o debate em rede social. Nessa hora, os cortes já devem estar rodando, o torcedor do Palmeiras defendendo a Leila, o torcedor do Flamengo defendendo o BAP, mas daí não vai sair nada. Se houvesse realmente um desejo de levar um debate qualificado adiante, não seria por essas vias. Isso aqui é uma vergonha, gente. Isso aqui é uma vergonha. Rafael Guanais, do Mirassol, merece todo o respeito. Merece todos os elogios. Agora, num campeonato brasileiro, onde o Felipe Luiz faz o seu primeiro Brasileirão da carreira, ele teve o melhor ataque do campeonato, ele teve a melhor defesa do campeonato, ele foi o campeão do campeonato e ele não ganhou o prêmio de melhor treinador. Isso aqui só pode ser sacanagem. Isso aqui sabe o que é? Quem vota muitas vezes tem recalque com relação ao Flamengo, gente. E aí, Rafael Guanais, tinha um time com pouco investimento e chegou numa Libertadores, fez uma coisa linda com o Mirassol, tudo bem. Agora, tirar esse prêmio do Felipe Luiz, primeiro Brasileirão da carreira do cara, o cara é melhor em tudo, melhor defesa, melhor ataque, campeão, faz uma pontuação absurda com o Flamengo e ganha o técnico de outro clube. Gente, isso só pode ser no Brasil. E uma votação que eu queria saber quem fez, porque provavelmente é recalque de não querer aceitar o sucesso do treinador do Flamengo. Todo respeito ao Rafael Guanais, baita trabalho, mas ridículo. A CBF dá o prêmio de melhor técnico do brasileiro e não ser para o cara que teve a melhor defesa, o melhor ataque e o título do campeonato no seu primeiro ano como técnico de um time profissional. Léo Pereira despertou sim o interesse de clubes europeus, tá? Eu confirmei aí essa informação que foi dada pela imprensa, mas dando uma opinião aqui, se sair do Flamengo para os clubes que estão sendo citados, é muita burrice. É muita burrice. Léo Pereira, ele atingiu um patamar no Flamengo, que ele é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Tá disputando sim vaga para a Copa do Mundo, porque ele é analisado sim pela seleção brasileira. E outra,
Galatasaray, Fenerbahçe, clubes da Grécia. Aí da Espanha teve Valência, Sevilha, times que não disputam nada. E o Léo Pereira é um dos principais jogadores, titular absoluto, de um Flamengo que briga por todos os títulos. De um Flamengo que vai disputar mais um Mundial de Clubes, que ganhou Libertadores, que ganhou Brasileiro. Então, dando uma opinião sincera mesmo, sair do Flamengo hoje, com a fase que ele vive, titular mais do que absoluto, um dos jogadores que mais jogou pelo Flamengo nesse ano, porque nem poupado ele é tanto, porque ele aguenta o tranco, para ir para Sevilha, Valência, Galatasaray, Fenerbahçe, clubes que no futebol europeu não representam nada praticamente hoje em dia, eu acharia burrice do Léo Pereira, mas realmente tem interesses sim de clubes europeus, o que é mais do que normal. Para um cara que está jogando a bola que ele está jogando, é óbvio que despertaria interesses de clubes de fora. Mas eu, no nível de bola do Léo Pereira, só sairia para algum grande da Inglaterra, Bayern de Munique, algum grande da Espanha, ou talvez ali os clubes italianos, Internazionale, que está brigando por muita coisa, por títulos europeus. Não sairia por clubes europeus médios ou pequenos. Essa é a minha opinião. Olha só, nação, muita gente manda mensagem perguntando pra gente referente aos novos reforços do Flamengo. E a especulação que está no mercado nesse momento é sobre John Arias. John Arias, que é um jogador do Wolverhampton, está jogando na Europa, jogava no Fluminense e foi pra Europa. Inclusive, fez uma boa Copa do Mundo de Clubes e despertou interesse do futebol europeu. E agora, nesse momento, Palmeiras e Flamengo estão brigando pela contratação de John Arias, exatamente. Para muitos, é um excelente jogador, agregaria muito ao time do Flamengo. E aqui no site do Coluna do Fla, que cobre demais o elenco do Flamengo, falou sobre essa possibilidade, né? No caso, o John Arias, ele é um jogador, está jogando lá no Wolverhampton, ainda não se adaptou bem ao futebol europeu, mas parece que ele quer voltar para o futebol brasileiro, né? E segundo a ESPN Brasil, a diretoria rubro-negra deve aguardar uma sinalização do staff e do atacante sobre o futuro, né? Do jogador, ver se ele vai querer jogar, qual time ele vai querer jogar, o que ele vai decidir. E de acordo com a apuração do All Sports, o Palmeiras já consultou o atleta e representantes para tratar de uma possível negociação, né? Então, será que vai rolar essa negociação? O Flamengo, por exemplo, contudo, o alvo de Flamengo e Palmeiras não sairia barato da Inglaterra. Segundo o portal R7, o Wolverhampton quer receber 30 milhões de euros pela contratação do jogador. Cara, será que isso daria certo? 30 milhões de euros é muita grana para poder fazer essa contratação do John Arias. Bom, vamos ficar de olho e nós vamos trazendo as informações para vocês aqui no nosso canal referente às negociações. Vai começar o mercado da bola. O Flamengo, terminando a Copa Intercontinental, já começa as especulações para saber quem serão os novos reforços. Vamos ver. Falaram também do zagueiro Vitão, inclusive o Internacional deve o Flamengo, né? E o Flamengo incluiria pagar uma parte do Vitão e perdoar a dívida que o Internacional tem com o Flamengo. Seria um negócio ali para acabar de vez com a dívida que o Internacional tem com o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, nação. A gente vai trazendo as informações para vocês aqui no nosso canal. Eu acho que o Flamengo, conceitualmente, ele vem mais forte ano que vem do que ele foi em 25. 25 foi um processo de construção, não é? Mudança de gestão, mudança de modelo de gestão, nomes novos, né? Adaptação do Boto, adaptação do Felipe ao relacionamento comigo e com o Boto, a chegada de jogadores que, por uma questão econômico-financeira, aconteceram mais tarde e que a gente espera esse ano inverter isso, né? A gente não tem no início do ano os problemas de caixa que a gente teve no início de 25. Então, conceitualmente, eu acredito que o Flamengo venha mais forte. Mas na tua pergunta conceitual, eu diria, é um desafio enorme quando você ganha muito como a gente ganhou, é você manter a fome. Então, a minha maior preocupação é ter 30 leões com muita fome. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio.
Certo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, em preparação para a partida contra o Cruz Azul do México. Agora é o seguinte, vamos lá para palpites. Qual é o seu palpite para essa partida Flamengo e Cruz Azul do México? Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 2, Cruz Azul 0. O Mengão passa para a semifinal da Copa Intercontinental. Qual é o seu palpite para essa partida? Escreve aí nos comentários, deixa registrado e vamos ver quem vai acertar. Nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de sempre ajudar o canal deixando o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um ótimo dia pra todos vocês, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.